A mando do presidente Roosevelt, Disney fez sua viagem como parte da política norte-americana de boa vizinhança, pela qual se deixou fotografar vestido de gaúcho, dançando samba e celebrando os costumes sul-americanos, tentando contrabalançar o avanço nazista, persuadindo os latinos do estilo de vida norte-americano. O que eles pretendiam era a expansão de sua área de influência. E como parte da expansão de sua área de influência, faziam a promoção de valores, de cultura, de imagens, do ideário, do sistema político. Procuramos alto padrão em saneamento, pureza dos alimentos, assistência médica. Nossos hospitais são modelo para o mundo. Queremos o melhor para o homem, a mulher e a criança. Mas, apesar de tudo, jamais perderemos a fé no futuro. Acreditamos no futuro e construímos o futuro. Sim, construímos para o futuro. Isso é a América. Esse é o estilo de vida pelo qual lutamos. Porque havia uma propaganda do perigo alemão, né? Principalmente, vamos dizer, infiltrada pela Inglaterra, pelos Estados Unidos no Brasil. Então, havia realmente folhetos falando que haveria uma invasão à América Latina, né, que essa propaganda completamente negativa relacionada ao nazismo. Estivemos adormecidos e enquanto dormíamos, nossos inimigos planejaram e agiram. De embaixadas e consulados em toda a América, eles reuniram mais informação sobre o hemisfério ocidental do que nós mesmos. Na América Latina, centenas de embaixadas, consulados e empresas alemãs vêm fazendo tudo o que podem para fazer amigos para Hitler e para espalhar suspeita e antagonismo aos Estados Unidos. O mesmo se dá com centenas de clubes sociais e atléticos alemães. Exatamente como tem feito aqui, em toda a América Latina eles organizaram, treinaram e, em muitos casos, nazificaram totalmente comunidades inteiras, na maioria de origem alemã. Um tumulto aqui, um distúrbio ali, confusão, pânico, e a quinta coluna assume. Dividir para conquistar aqui e na Europa. Assim, começou uma guerra sem armas. Goebbels e o alto comando do Terceiro Reich jogavam pesado e procuraram contrabalançar a propaganda capitalista na América pela mão de figuras conhecidas e influentes, como Henry Ford, o inventor do automóvel e empresário multimilionário, Joe Kennedy, embaixador dos Estados Unidos na Grã-Bretanha e pai do clã Kennedy, e o Duque de Windsor, herdeiro do trono do Reino Unido. Todos se mostraram afinados à causa nacional socialista e mantiveram relações políticas e comerciais com Hitler, inclusive durante o conflito armado. E a máquina do nacional-socialismo contou com a adesão de milhares de políticos e empresários captados no continente. A questão da infiltração política, da presença nazista, ela tem muito a ver com essa característica do nacionalismo e com essa característica da comunidade alemã, de que ela preserva tudo que é da Alemanha, inclusive as suas questões políticas. Henry Ford, tão identificado com o estilo de vida liberal americano, promoveu o antissemitismo em um jornal de sua propriedade no Michigan, The Dearborn Independent. Um homem reconhecido, a quem o nazismo outorgou uma cruz de ferro, uma medalha, e que deixará patente tanto a sua admiração por Hitler quanto o seu antissemitismo. Ele foi o grande tradutor e também editor dos protocolos dos sábios de Sion e difusor disso através do mundo, particularmente em inglês e nos Estados Unidos. Ford também era conhecido e respeitado na América Latina, onde seus negócios cresciam rapidamente. Quando as tropas alemãs iniciaram a invasão militar, 70% de seus veículos eram das marcas americanas Ford e General Motors. Joe Kennedy, por seu lado, tentou atrasar a entrada de seu país na guerra e apoiou publicamente o Führer. Roosevelt retirou dele seu cargo e Kennedy voltou aos Estados Unidos, onde, segundo alguns pesquisadores, continuou a conspirar dentro do próprio governo americano. Joe Kennedy foi o homem que fez a carreira política dos filhos, principalmente do primeiro, John Fitzgerald, com base em um acordo com a máfia. Ao mesmo tempo, ele sempre se disse pró-norte-americano e não teve nenhum problema em apoiar Roosevelt quanto à guerra.
Da mesma maneira que não teve problema em fazer sua fortuna contrabandeando álcool durante a proibição. Ia se vincular ao nazismo e fazer negócios. Mas o plano de Goebbels se expandiu muito mais. Eduardo VIII, Duque de Windsor, conhecido mundialmente por haver abdicado ao trono da Inglaterra por causa do amor por uma mulher plebeia, era outro suposto agente de infiltração nazista. Cartas, telegramas codificados e notas secretas enviadas desde o Ministério de Relações Exteriores inglês a funcionários e embaixadores demonstram que Eduardo VIII era simpatizante dos nazistas e representava uma preocupação para Churchill. Meses depois de abdicar ao trono, em 1937, ele fez uma viagem a Berlim, onde foi recebido por Adolf Hitler e foi acolhido com honras de chefe de Estado. Ali, o Duque visitou fábricas, instalações e viu desfilar junto ao Führer a imponente Wehrmacht. Ele expressou abertamente seu desejo de paz com a Alemanha e a criação de uma frente comum para lutar contra o comunismo. Algumas pesquisas sugerem que um triunfo nazista podia devolver a ele a coroa perdida. Quando a guerra explodiu em 1939, o Duque foi enviado para a França e depois viajou à Espanha e Portugal. Ali ele voltou a ser vinculado com a espionagem e teve contato permanente com líderes nazistas. Para evitar o escândalo de prendê-lo, o Duque foi enviado como governador às Bahamas, um país casualmente americano. Os Estados Unidos sentiam que estavam perdendo a batalha não só no continente, mas em seu próprio país. E começou uma campanha de propaganda muito mais agressiva através do grande bastião da invasão ideológica norte-americana, Hollywood. A Warner Brothers deu o primeiro passo, estreando em 1939 o filme Confissões de um Espião Nazista. Nós vamos unir o Império Alemão! Um ano depois, estreou talvez o filme mais autêntico de um artista contra Hitler. Era o filme de Charles Chaplin, O Grande Ditador, onde o artista denunciou implacavelmente a megalomania do líder do Terceiro Reich. Os diretores norte-americanos Orson Welles e Ernest Lubitsch e os diretores europeus Alfred Hitchcock e Fritz Lang se somaram à luta. Seus filmes não só foram exibidos nos Estados Unidos, mas foram distribuídos em toda a América Latina. Mas após o ataque japonês a Pearl Harbor, as coisas mudaram. Os Estados Unidos entraram na guerra e a propaganda se tornou mais agressiva e direta. A pressão sobre os países latino-americanos passou a ser quase uma ameaça. Com certeza, havia uma pressão norte-americana realmente muito grande. Eu acho que a grande responsável também da entrada do Brasil na Segunda Guerra ao lado dos aliados foi essa pressão norte-americana, que é sentida, né, na década de 30 e 40. Com a guerra midiática em marcha, o plano de invasão acelerou o passo para cumprir a última fase, preparando o que talvez foi a maior rede de espionagem da história. Conspiração nazi, plano para dominar a América Latina. De infiltração estavam cumpridas. Era o momento de aplicar a última fase, talvez a mais difícil e secreta. A fase 4 do plano de infiltração nazista consistiu da criação de uma avançada rede de espionagem em toda a América Latina. Paradoxalmente, a fase mais secreta e bem-sucedida do plano foi a que mais deixou rastros de sua existência. Em 1930, a Alemanha criou a Etappendienst, ou E-Dienst, uma rede de apoio e abastecimento naval com base em portos grandes e pequenos, concebida em virtude de uma possível guerra com a Inglaterra. Poucos anos depois, essa rede se estendeu sobre a Argentina, Brasil, Chile, Uruguai, México e até Estados Unidos. Mas que provas reais existem de sua presença? Quais foram seus sucessos?
Os primeiros enclaves portuários interconectados rapidamente começaram a operar em tarefas de espionagem e doutrinamento. Da Alemanha chegavam agentes secretos da SS e a rede de espionagem deu um salto qualitativo. Para abrandar o processo, ele mandou agentes para o mundo inteiro, disfarçados de turistas, estudantes e representantes comerciais. Às atividades de espionagem se somaram ataques contra sinagogas e meios de comunicação opositores. Ao mesmo tempo, a diplomacia alemã se encarregou de montar uma sólida estrutura legal que garantia a imunidade de seus agentes. Assim, as 3 embaixadas, a embaixada brasileira, a embaixada alemã no Brasil, a embaixada alemã na Argentina e a embaixada alemã no Chile, elas também formam um triângulo de arregimentação de espionagem. E aí eles preparam alguns desses homens imigrantes, às vezes também enviam alguns outros, e aí eles montam uma rede muito bem articulada de espionagem aqui na América Latina, na América do Sul, digamos assim. No Brasil, o presidente Getúlio Vargas se apressou em consolidar uma identidade nacional brasileira. Nesse contexto, tomou como exemplo o avanço nacional socialista alemão como modelo e, em 1937, criou o chamado Estado Novo, onde, mediante um golpe de Estado, dissolveu o Congresso e reformou a Constituição brasileira ao melhor estilo do Terceiro Reich. Bom, a Constituição de 1937 ela é inspirada na Constituição fascista e modelada segundo os parâmetros de uma Constituição que restringe os direitos do cidadão. Você tem ali um total incentivo, vamos dizer, à repressão, à censura e a um fechamento desse momento dos últimos, vamos dizer, das últimas luzes de um pensamento democrático. Por outro lado, a filial chilena do Partido Nacional Socialista Alemão reuniu combatentes alemães da Primeira Guerra que aderiram ao nazismo com renovado entusiasmo. Esses velhos guerreiros fizeram o papel de instrutores de várias disciplinas militares nas Forças Armadas do Chile, difundindo ali sua ideologia e fanatismo nacionalistas. Além disso, no Brasil, a espionagem surgiu de maneira natural, como um serviço com que residentes alemães tentavam presentear a pátria distante em plena ebulição nacional socialista. E a população alemã, em vários momentos, ela é colaboracionista da polícia política. Você encontra denúncias no arquivo do DOPS, por exemplo, de alemães que denunciam judeus. Desenvolveu-se então uma variante de espionagem diferente, não através de agentes alemães, mas através de cidadãos que tentavam fazer chegar ao Terceiro Reich qualquer informação que pudesse ajudar. E existia uma, digamos assim, uma abertura nisso que era qualquer informação era bem-vinda, não precisava necessariamente ser entre aspas, especialista da espionagem. Então qualquer trabalho nesse sentido era bem-vindo. Seus agentes eram casais de docentes, empresários, funcionários, bancários, industriais e jornalistas. A espionagem alemã no Brasil importava mais a quantidade do que a qualidade. Copiavam todo tipo de informação recebida. Boatos, fotografias, traições e logo haveria alguém para analisar tudo. Digamos assim, em matéria de informação, as coisas das mais banais, as mais elaboradas podiam ser enviadas. A Alemanha não exigia um tipo de informação, ela recolhia tudo. O Banco Alemão de São Paulo e o Banco Alemão Transatlântico se revelaram verdadeiros ninhos de espiões. Mas em 1942, o Brasil surpreendentemente entrou na guerra do lado dos aliados. A rede de espionagem foi submetida a uma dura perseguição que a obrigou a se reorganizar na clandestinidade. Os próprios policiais brasileiros treinados pela Gestapo passaram a se dedicar a procurar e prender nazistas no Rio de Janeiro, em São Paulo e no sul do Brasil. No primeiro semestre de 42, os espiões são rapidamente identificados. Então isso demonstra como a polícia
de certa forma, acompanhava, né? Até a gente tem também essa documentação que demonstra como a polícia acompanhava o passo dessas pessoas sem necessariamente reprimi-los. Depois de 42, a repressão é intensa.